Minha querida família, terceiro domingo do tempo da Páscoa é um domingo para nós refletirmos sobre a caminhada de Emaús. Aqueles discípulos que vão caminhando e vão conversando, fazendo uma memória do que aconteceu nos últimos dias. É um simbolismo da própria missa. Os discípulos, os fiéis, nós que durante a semana temos muitos eventos, muitas coisas que acontecem em nossa vida, quando estamos indo para a igreja, vamos pensando no que nós vamos rezar, no que nós vamos apresentar diante de Deus, o que nós vamos conversar com Jesus, e Ele está do nosso lado, só que às vezes as preocupações do dia a dia nos impedem de vê-lo. Mas quando a gente convida Jesus para ficar conosco, e a chamada é essa de hoje, fica conosco, Senhor, como se Ele não estivesse, como se Ele fosse passar adiante. E na Eucaristia, no partir o pão, nossos olhos, nossa inteligência, nossa vida se abre a Ele. Volto a dizer a importância de chegarmos na igreja antes da missa começar. Tem gente que chega na missa, já foi a primeira leitura, tem gente que chega na missa, já foi a segunda leitura. Temos que nos organizar melhor, gente. Eu tenho dificuldade para ir, para voltar. Então, vamos nos organizar. Temos essa possibilidade, ou a paróquia mais próxima, ou uma igreja que tem um horário de missa um pouco mais flexível. Não dá para chegar no meio da missa, perder a liturgia da palavra, então a inteligência não alcança, e aí você acaba comendo pão e não comungando a Eucaristia, porque os olhos da fé não se abrem, a inteligência não alcança, não acompanha. Então temos que estar muito atentas a isso também. E é o caminho de Emaús, que logo depois eles vão anunciar que viram o Senhor. Então a gente sai da igreja realmente disposta a falar das maravilhas que Jesus faz conosco ao partir o pão, né? Hoje a primeira leitura e a segunda leitura são Pedro. E Pedro dando uma catequese de um antes e de um depois de Cristo. Será que eu conseguiria fazer também aí uma reflexão antes de eu fazer a experiência de Jesus, depois que eu faço a experiência de Jesus, Jesus que caminha comigo, caminhos de Emaús? Por caminhos de Emaús eu posso chamar de manhã quando eu levanto, o encontro com a minha família, o café, o banho, o asseio, o caminho para a escola, o caminho para o trabalho, as compras, o mercado, a escola, o encontro com os amigos, o encontro no trabalho. Tudo isso são caminhos de Emaús. Tudo isso são atividades cotidianas, como lembra Pedro, que eu posso fazer não contando com a presença de Jesus ou contando com a presença de Jesus, aquele que por nós morreu e ressuscitou. Quantos caminhos de Emaús eu fiz sem perceber, sem arder o meu coração, porque estava preocupada com 1000 coisas, o que aconteceu, os eventos, e não contei com a presença de Jesus junto de mim, não prestei atenção e meu coração ainda não ardeu. Mas se nós convidarmos Jesus para ficar conosco, nós vamos perceber que o nosso coração tinha condições de arder, porque Ele caminhava conosco no trabalho, na escola, no lazer, na diversão, no descanso. Por que não pedir para Jesus, fica conosco, Senhor? Nós precisamos dEle. E com certeza, a partir de hoje, nós precisamos e podemos fazer a experiência dos discípulos de Emaús, de convidar Jesus para caminhar conosco, ainda que sejam poucos passos, ainda que sejam coisas muito cotidianas, mas Jesus está sempre ao nosso lado. A bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e o Espírito Santo. Amém.